Mais uma segunda-feira em que nós temos o quadro OAB em Pauta, parceria que a gente tem aqui na Rádio Legendária com a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Lapa. E hoje nós vamos falar sobre direitos e deveres do locador e do locatário. Quem vai falar com a gente a respeito é a doutora Thaís Potulski-Wiersbick, OAB Paraná 54.987. Ela que tem o seu escritório na cidade de Contenda. A cidade de Contenda também faz parte da OAB Lapa e vem para conversar com a gente então a respeito desse tema, já que sempre surgem dúvidas aí, né, com relação a direitos, obrigações dos donos de imóveis e também dos inquilinos, né? Tanto em imóveis residenciais quanto comerciais. Então, pensando nisso, a doutora Thaís vem hoje para esclarecer algumas das principais dúvidas que temos verificado acerca dos direitos e deveres do locador e do locatário. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda ao Jornal Legendário. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Legendária. É um prazer estar com vocês novamente. Thaís, vamos começar então falando sobre quando alguém disponibiliza um imóvel para locação, né? O que a gente fala, né? O locador. O locador tem um imóvel, disponibiliza para locação. O que é importante o dono desse imóvel observar na hora de fazer um contrato de aluguel? Então, antes de fazer a entrega das chaves, o proprietário deve certificar-se de que o imóvel esteja em perfeitas condições de uso, seja para moradia residencial, seja para fins comerciais. O imóvel precisa estar limpo, pintado, com boa aparência e com funcionamento elétrico e hidráulico correto, desde que ele esteja apto, né, para uso imediato pelo inquilino. Bem, essa é a parte, né, do dono do imóvel, né? Como que ele pode se precaver para deixar registrado essas benfeitorias, né, as qualidades, aí que está tudo em perfeitas condições no imóvel? Nesse caso, é essencial, logo no início do contrato, que seja feita uma vistoria no imóvel, porque por meio dela tem a oportunidade de garantir como que está a situação de pintura do imóvel, das portas, as condições das tomadas, das luminárias, entre outras características do espaço, como no caso de imóveis que são locados, por exemplo, com móveis planejados ou com acabamentos mais refinados. Assim, eles realizam um termo de vistoria, no qual ambas as partes precisam concordar que todas as informações ali presentes estão corretas e que correspondem, né, ao que contém no imóvel, bem como também eles têm que analisar se não falta nenhum aspecto estrutural importante de ser mencionado. A importância dessa vistoria é principalmente pelo fato de que no término do contrato, uma nova vistoria será feita. Assim, caso o imóvel apresente qualidade inferior ao fim do contrato, como paredes desbotadas, sujas, cerâmicas quebradas, entre outros, será possível uma correção e pequenas reformas que deverão ser realizadas e pagas pelo inquilino, para garantir que o imóvel seja entregue da mesma forma como no início. Inclusive, é importante que haja previsão no contrato de locação para essas situações. Se acontecer do inquilino deixar o imóvel deteriorado, ele deverá responder civilmente por esses danos, caso ele não venha voluntariamente fazer esses consertos. Importantíssima essa observação, né, do termo de vistoria, para dar segurança tanto para o locador quanto para o inquilino, né, que é quem deve zelar pelo imóvel durante o contrato de locação, né? Quais são então as principais obrigações agora do inquilino? Então, após a entrega das chaves, o inquilino ele deve zelar pela propriedade, cuidando como se ela fosse sua. Ele deve pagar os aluguéis em dias, avisar ao locador qualquer problema que apareça no imóvel, e o inquilino também deverá fazer consertos imediatos em caso de danos que ele ou seus familiares venham causar no imóvel. Avisar também ao locador caso chegue alguma correspondência para o mesmo, ou qualquer outra situação que ele verifique ser importante. Esse dever também se aplica às áreas comuns, em caso de imóveis em condomínio, qualquer dano nos espaços de lazer ou outra dependência que venha a ser danificado pelo inquilino ou seus parentes, também é de responsabilidade do inquilino essa imediata reparação. Por isso, também é feita a vistoria tanto para garantir que o morador não pague por nada que não existia, como para assegurar ao proprietário que o imóvel será entregue ao final do contrato da mesma forma que estava no período inicial. Portanto, esse é um documento indispensável e o inquilino ele deve solicitar essa vistoria antes de entrar no imóvel caso o locador não ofereça. É uma segurança, inclusive, para ele. Já se forem problemas estruturais, como goteiras no imóvel, problemas elétricos causados por fiação mais antiga, problemas hidráulicos que o inquilino não tiver dado causa, ou rachaduras no imóvel, dentre outros, deve ser comunicado de imediato ao locador e ao proprietário do imóvel, será responsável por esses consertos, devendo o locador providenciar os reparos o mais breve possível. Nesse caso, então, né, de problemas maiores, aí, né, estruturais, então, o proprietário do imóvel, o locador, é que tem que fazer. Agora também tem aquelas pequenas reformas lá que às vezes o próprio, ou até mesmo essas grandes aí que o inquilino pode fazer. É possível que o inquilino faça alguma melhoria no imóvel?
Sim, é possível, né? Caso o proprietário do imóvel prefira que o inquilino realize esses consertos, poderá solicitar pelo menos 3 orçamentos diferentes e poderão esses valores serem utilizados na sequência para desconto dos aluguéis futuros do inquilino. Mas só que é importante a gente deixar ressaltado que qualquer alteração estrutural do imóvel sempre tem que ser realizada com autorização do locador do imóvel. Por isso, é sempre bom manter registro dessa autorização, seja por anexo ao contrato de locação, seja por e-mail ou WhatsApp, que são ferramentas mais utilizadas atualmente, né? Para que ele tenha a segurança de que ele fez esse aviso e que teve essa autorização. Importante frisar isso, então, uma conversa no WhatsApp, desde que guarde essa conversa, ela serve como comprovação de que houve o acordo para fazer qualquer alteração no imóvel? Sim, todos esses registros, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ainda mais atualmente, têm sido utilizados como meio de provas em eventuais processos. Podem ser transformados em atas notariais e vão valer como uma prova legítima. Interessante, importante essa dica, né? Reforçando, então, o inquilino pode fazer benfeitorias para melhorar o imóvel. Sim, mas a situação é a mesma. Sempre tem que ter a autorização do proprietário do imóvel, devendo ser registrada por escrito sua autorização. Porém, se for uma benfeitoria que não seja necessária e que o inquilino faça, por exemplo, para sua comodidade, como colocar uma banheira no banheiro, uma piscina na casa, modificar revestimentos do chão e paredes, essas coisas são consideradas luxos do imóvel. Quando for deixado o imóvel, essas modificações poderão não ser indenizadas pelo locador. Já se o inquilino fizer benfeitorias úteis no imóvel, como a construção de uma garagem, construção de um canil, fizer calçadas, entre outras, é claro, né? Com autorização do locador, essas poderão ser indenizadas, bem como esse valor poderá ser utilizado para desconto nos meses de aluguel, pois elas agregam valor ao imóvel. Mas se forem realizadas sem autorização ou conhecimento do locador, ele poderá negar fazer essa indenização posteriormente. Nós estamos conversando no Jornal Legendária desta segunda-feira com a advogada Thaís Potuski Wiersbick, OAB Paraná 54.987. Estamos falando sobre direitos e deveres do locador, né, o proprietário do imóvel, e do locatário, o inquilino, aquele que entra para usar o imóvel comercial ou residencial. É algo bastante comum e, por isso, um tema bastante importante e que certamente tem muitas dúvidas, mas o que a doutora está falando aqui principalmente é que sempre precisa haver acordo entre as partes e que isso seja registrado, né, de preferência por escrito, claro, ou numa conversa, né, por e-mail, por WhatsApp, para que possa se utilizar como prova em eventual problema que venha a ocorrer futuramente. A gente faz um intervalo comercial, na sequência volta tratando ainda a respeito desse assunto. Por exemplo, é obrigatório fazer um contrato de locação por imobiliária, por exemplo? Essa é uma das dúvidas que a gente esclarece daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mais uma segunda-feira